Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo, né? Meu nome é Guilherme, estamos aqui de novo em mais uma entrevista, né, do programa Mesa de Debates, né? E dessa vez vamos levantar um tema de super importância, né? Falar um pouco de educação e pandemia, discutir algumas questões, né, frente a esse momento complicado e caótico que todos nós vivemos, né? E, e para poder tentar chegar em algumas reflexões para ver como que a gente, né, atua, pensa tanto o agora, mas também pensa o futuro, né? E para isso chamamos a professora Renata, né, que entende da área, para poder contribuir, dividir alguns conhecimento, o conhecimento dela para a gente, né? Professora, antes da gente começar a entrevista propriamente dito, por favor, se apresente. Certo. Eu sou Renata Meneghini, psicóloga há 25 anos. Eu atuo desde o início da formação, após o mestrado, dando aula para cursos de graduação, licenciaturas e psicologia, né? Atualmente trabalho também com psicologia clínica e é isso, né? Sigo a linha junguiana e já atuei também com consultoria de pequenas e médias empresas e já trabalhei no SUS, tenho aí uma longa caminhada da vida do psicólogo. Sim. Professora, então acho que a gente já pode começar, né? Já começar já com a primeira questão. Existe uma luta, né, dos professores nessa pandemia, que é a volta da volta do ensino presencial depois da vacinação, né? É, A primeira pergunta, eu queria que você falasse o que a senhora acha, né? E eu queria que você falasse também que os professores deveriam ser colocados como um grupo prioritário nesse processo de vacinação, né? Tem todo um processo acontecendo, ainda tem os seus entraves, né? Que acho que não é o tema para esse debate, mas eu queria que você comentasse sobre isso. Sim, eu acredito que pelo fato dos professores trabalharem com a coletividade, depois das equipes médicas e de enfermeiros, eu acredito que os professores também devam ser vacinados, provavelmente após os idosos, né? Então, o professor é muito importante porque ele vai sempre lidar com uma coletividade. Sim. Então, assim, essa luta dos professores em voltar depois da vacina, né, que foi gerado um tema de discussão em conversa, debates, né? Então é uma luta então legítima. Olha, eu não acredito assim que o professor tem que ter prioridade antes do pessoal da saúde, né? Mas acredito que é uma das categorias que não deve ir para a sala de aula sem vacina. Sim, sim. Tem uma outra questão já que em cima desse tema, né? Em relação à questão, né, de que eles fizeram pesquisas falando que escola não transmite. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Tipo, é verdade isso? Até quando é verdade? Até quando é mentira? Porque para mim me parece ser uma discussão bastante enviesada, sabe? Pega um grupo só de alunos e coloca isso como a escola inteira. Sim.
É perigoso, sim. Eu moro em Taubaté. Alguns pais do meu condomínio mandaram as crianças pequenas meio período para a escola, para eles terem uma recreação. E muitas crianças trouxeram o Covid para casa, né? Então, a escola, de modo geral, desde o berçário, ela é muito transmissora de doenças. Porque o bebê que vai para o berçário, ele coloca a mão na boca, ele dá a chupeta dele para o outro bebê chupar, ele troca de copinho com outro bebê, troca de colherzinha. Então, a escola, de todos os modos, desde os bebezinhos, é muito transmissora. Já para as crianças de ensino fundamental 1, ainda é muito perigoso, né? Então, assim, nós não podemos começar antes da vacinação. O governo do estado, ele fez uma pesquisa verificando se os alunos voltariam ou não lá para o mês de julho, agosto, se voltariam ou não para o presencial, né? E eu tenho filho na escola estadual, disse que não, porque nós temos pessoas no grupo de risco aqui em casa. Mas seria também preocupante, por exemplo, uma colher, um bebedouro, né? Colocar a mão nos olhos. Eu não acredito que a gente pode voltar sem vacina, não. Sim. E esse movimento, né? Existe todo um movimento para retorno, né, nas aulas presenciais. Você conseguiria dizer quem está por trás disso, né? Porque me parece ser um movimento das escolas privadas, né? Olha, eu não estou acompanhando esse debate, né, nesse momento, mas assim, acredito que para algumas escolas privadas esteja difícil, porque muitos pais, principalmente dos pequenos, tiraram eles da escola com a pandemia, viram que não era tão necessário, né? Agora, não é só um movimento da escola privada, não. É um movimento da escola pública também, né? O governo estadual, pelo menos no estado de São Paulo, fez todo um lobby para que, né? Tanto que houve essa pesquisa. E houve também, né? Uma maior agitação para a compra da Coronavac, né? Mas todo um movimento para que haja logo essa aula presencial. Por um outro lado, algumas instituições estão pensando, né, em cursos à distância. Estão pensando, principalmente no ensino superior, em cursos à distância, no formato aceito pelo MEC. Sim. E essa seria, na sua opinião, qual que é a problemática desses cursos à distância também? Porque tem uma contrapartida também, né? Esses cursos à distância, eles não foram muito bem conceituados pelo MEC, mas eu já fui professora de um curso presencial, gerenciado por uma equipe da Unesp. Então, assim, a equipe da Unesp preparava o material, né? Passava pela editora da Unesp, e daí, então, nós fomos muito bem sucedidos. O curso ganhou isso a partir de 2001, ganhou bastante crédito,
E os cursos à distância, os cursos superiores, eles precisam ter uma equipe gestora por trás, né? Para que ganhe esse crédito, essa avaliação positiva do MEC. Sim. Agora, indo para a segunda pergunta, a pandemia, né, escancarou que ao meu ver, parece óbvio, mas acho que para muitas pessoas não, as contradições da escola pública. Você pode repetir a pergunta? A pandemia escancarou, né? Para mim, e acho que também para a senhora também, é algo que é bastante claro, né? Mas acho que para muitos não. As contradições da escola pública. Olha, a escola pública, ela tem uma outra clientela. Então, assim, você vai ter os alunos que fazem tudo certinho, que é a minoria. Você vai ter os alunos que entregam algumas atividades e aqueles que, pela própria estruturação familiar, não entregam nada. É diferente da escola particular, que o pai banca aquela mensalidade e exige daquele filho, né? Então, a escola pública, ela lida com uma clientela muito diversificada. Então, não é que a escola pública mostrou mais as deficiências, não. Mas ela precisou colocar o pé no breque para esperar a moçada entregar as atividades. Sim, mas assim, inclusive essa questão de retorno das aulas, né, abriu um outro debate, né? Tipo, a escola pública estaria preparada para poder receber um retorno conforme. Ah, sim, o retorno presencial, Não, né? presencial. Acho que é interessante isso que você colocou também, mas acho que é bom tocar nesse assunto também. Sim, a escola pública, ela vai precisar, as prefeituras e o governo do estado, de todos os estados, vão precisar fornecer máscara, aquela máscara acrílica, o shield lá, né? Face Shield. Oi? Face Shield. Então, o Face Shield. Vai precisar material para as crianças, né? Então, tem condições de voltar sim, mas vai precisar fornecer álcool gel, né? Porque nós temos muitas crianças num estado de vulnerabilidade social. Então, precisa fornecer esses materiais de higiene. Né? Muitas escolas não têm saboneteira, então vai precisar ter saboneteira. Né? Muitas escolas não têm ventilação adequada, vai precisar. Sim, mas isso me soa também bastante estranho porque acho que a senhora já sabe, eu também já fui professor, né? Como que a gente, em época de pandemia, a gente coloca 40 alunos numa sala de aula? Isso vai depender também, né, da estruturação das aulas, como, por exemplo, termos uma turma entrando por 1h30 a cada dia, né? Então, não dá para colocar 40, em alguns casos, 80 alunos numa sala de aula, né? Como que num cursinho universitário você vai colocar lá 120 alunos numa sala? É difícil, né? Ou, enfim, você vai precisar trabalhar com esquemas de ordem alfabética, 1h30 por turma,
né? E depois fazendo um rodízio mesmo. Mas esse processo aí não pode ter uma defasagem muito de aprendizado dos alunos, porque me parece ser um negócio meio. Eu não consigo engolir isso direito, sendo bem sincero. É uma defasagem que você vai ter que cobrir dando tarefa para casa, leitura e tarefas, para que os alunos possam rever o seu déficit, né? O sistema não deixe cair nesse déficit, né? Eu acho que o melhor de tudo é os professores voltarem com a vacina, né? Aí não precisa, aí não precisa disso, né? Mas aí a pergunta que eu faço também, né? Como que a gente é importante, né? Essa luta dos professores, mas a gente tem que pensar também como que a gente recupera, acho que é um questionamento que muitos fazem, esse déficit de aprendizado que ocasionado pela pandemia. Eu acredito que teve muita evasão, né, Guilherme? Tivemos evasão. Jovens que evadiram a escola, crianças. Sim, mas além da evasão, tipo, para mim é visível que os alunos, acho que tanto da escola pública e também da escola privada, não conseguiram aprender como deveriam, né? Como que a gente recupera depois da pandemia? Porque essa é uma questão que muitos fazem também. Então, tem um déficit por causa da pandemia. Nós vamos precisar saber naquelas provas, nos provões, né? Que tem geral, seja ensino fundamental, médio, superior, nós vamos saber se a nota, a média dos segmentos educacionais subiu ou caiu daqui da pandemia em diante, né? De 2020 para frente. Isso seria feito depois da vacina. Não, sim, depois da vacina, mas essa avaliação é aquela avaliação, por exemplo, o ENAD, né, que Sim. nós temos na universidade, nos ensinos fundamental e médio, temos a Prova Brasil, né, que é feita uma avaliação lá para que os alunos, tipo Prova Brasil, né, para que os alunos possam ser avaliados. A prova Brasil seria tipo o Saresp, né? Tipo um Saresp, Sim. Explica, acho que é importante, tem muitas das pessoas, né, que acompanham o canal, talvez não possam entender. Explica o que é essa prova Brasil, o Saresp, o ENAD, para a pessoa. Então, são provas criadas pelo Ministério da Educação, né? E pelo o governo de São Paulo, se eu não me engano, os governos estaduais não estão mais aplicando essa prova. Acho que só a nível federal, se eu não me engano. E o ENAD, que é também a Prova Brasil Ensino Fundamental e Médio, e o ENAD em termos universitários. Sim. Ao seu ver, né, qual que foi o principal problema enfrentado pelo aluno da escola pública, né? A gente está nesse período. Olha, da escola pública, eu vejo assim uma informação meio desencontrada, sabe? Não vai ter aula, a professora não mandou o link, mas como assim?
né? Como assim? Nós estamos em outubro. Como que a professora não mandou o link? Ah, a professora está internada, a professora está doente, a professora disse que está dando exame, recuperação para um grupinho que ficou em defasagem. Então, assim, ela deixava um grupo inteiro esperando, não, sem aula, em prol de alguns que estavam deficitários, né? Então, eu acredito que a escola pública pecou nesse sentido. O ensino municipal, ele pecou muito nesse sentido de que leva o trabalhinho xerocado para fazer em casa, né? E a interação professor e aluno no ensino municipal parece que não aconteceu, né? Eu tenho contato aí com pacientes da escola pública municipal que não tiveram interação com os professores, né? E a importância da relação professor-aluno para a aprendizagem é grande, porque é na mediação que o professor vai fazer que vai acontecer a aprendizagem. Sim, pode ser. Você falou muito da questão dos alunos, né? E acho que é um tema importante para poder conversar. Você acha que ou aconteceu uma desmotivação, né? Os alunos ficaram mais desmotivados com essa pandemia? Sim, sim. Apesar do nosso aluno de hoje, né, na atualidade, ser um aluno muito midiático, né, ele enfrentou, quando era ele que tinha que se colocar, ele que tinha que falar, ele enfrentou muito medo de se posicionar, de dar a sua opinião, né? Muitos alunos disseram que tinham fobia de câmera. Então, eu acredito que isso foi muito difícil para algumas pessoas. Sim, e como faz para reverter essa questão, né? O que poderia ser tipo feito de, tipo, digamos assim, remediar essa questão? Olha, eu acredito que a escola trabalhando isso. Eu mesma dei palestra sobre relações interpessoais na casa durante a pandemia, né? Eu dei uma palestra para a escola estadual do meu filho aqui de Taubaté. Eu acredito assim que seja. Teve uma família que participou da palestra e no segundo dia não teve nenhuma. Eu acredito que seja a escola trabalhando a importância da participação, né? Eu senti muito assim as pessoas em ilhas, né? Eu fico na minha zona de conforto da escola, a família fica na zona de conforto dela e cada um fica na sua ilha. Sim, a questão da estrutura, né, do aluno acompanhar as aulas, a questão tem a ver com questão desde a questão de internet até ter um computador que que é capaz, que ajude o aluno a acompanhar as aulas. Isso pesou muito para a escola pública? Olha, pesou, por isso que eles tinham que buscar o material xerocado, né? Isso pesou, não é todo mundo que tem um celular que suporte, né, a videoconferência, quase ninguém tinha computador, né? Sim, Então, o nosso caso na universidade,
a Univap emprestou computadores para os alunos de História e Geografia que falaram que não tinham por onde acompanhar, né? Então, nós temos alguns relatos também de colégios, de escolas faltou aqui a memória, de escolas ensino médio integrado a ensino profissionalizante, que também cederam computadores para os alunos, que também fizeram até vaquinha para ajudar na alimentação das famílias que perderam o emprego, né? Então, nós temos algumas ações muito interessantes. Sim, mas assim, do ponto de vista do Estado, o que o Estado fez para poder dar suporte para esses alunos? No Estado, só houve mesmo o material xerocado, mais nada. E a gente estava falando de aluno, né, da questão da escola pública, acho que mais seria interessante também a gente colocar também, assim, e as dificuldades dos alunos da escola privada, que obviamente que foram bem menos na parte da questão da estrutura do que dos alunos da escola pública. Mas você consegue me dizer, tipo, alunos assim de classe média que estudam em escola privada, quais foram as dificuldades enfrentadas? Olha, as dificuldades maiores foram, né, pelo que eu observei e foi relatado também em algumas mídias, foi a questão da falta de motivação. Falta de motivação? Mas isso também pode ser considerado um problema também na escola pública, né? Nos alunos da escola pública, né, nessa pandemia. Porque a escola pública tem a falta de motivação, mas a infraestrutura que faltou, né? E a escola particular, eu vejo que falta mais a motivação mesmo. Que daí, né, Guilherme, vai esbarrar nas questões psicológicas também. Sim. Você falou que era psicóloga, você como psicóloga, você percebeu um aumento de jovens tentando te procurando psicólogo para poder enfrentar essa fase? Sim, sim. Houve muitos casos de ansiedade, muitos jovens mesmo, né, nas escolas pedindo socorro. Sim. E o que poderia, né, enquanto psicóloga, ser feito por esses jovens? Olha, tem programas de atendimento psicológico que são programas sociais e vinculados às faculdades de psicologia também, para que as pessoas tenham atendimento psicológico de qualidade e num preço mais acessível, né? Eu percebi que, infelizmente, o psicólogo no serviço público, né, estava meio ausente para os atendimentos, né? Não, o psicólogo ainda não voltou, né? Mas podia fazer online. Se você é paciente do setor do SUS, né? Por que não fazer online? Todo mundo está fazendo tudo online. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, professora, e a situação dos professores nessa pandemia, né? Mostrou que a categoria foi, digamos assim, super explorada mais do que ela já em época de ensino presencial? Sim, né? Porque o professor, ele precisava
criar o link, o professor precisava enviar o link para a turma, depois ler os trabalhos que ajudavam para contar a presença, né? Então, foi um trabalho a mais, né? Foi um trabalho mais intenso. Mais intenso. E você e os professores, né, bem, já antes da pandemia, já vinham sofrendo muitos problemas, né, psicológicos. Pode citar, por exemplo, a tal da síndrome de burnout como um deles. Você como psicóloga, né, você percebeu que os professores recorreram muito nessa área também? Não, eu senti assim que os professores deram conta de maneira brava, assim, sabe? Desbravadora. Sim. É, tem, nessa pandemia, né, alguns, né, tiveram uma visão bastante equivocada dos professores, né, falando que os professores, né, não estavam trabalhando nesse período, que eles não queriam trabalhar nesse período e tal. Queria que você comentasse um pouco sobre essa visão. Ah, totalmente de senso comum, né? Porque os professores tiveram que corrigir trabalho, corrigir mais trabalho ainda, né? Porque eu não poderia massacrar um aluno que não tinha acesso à internet, mas eu tinha que ler os trabalhos dele porque ele teve que faltar por não ter acesso à internet. Então, o professor, ele, de maneira geral, ele deu uma segunda chance para os alunos. Em dezembro, quase dia 18 de dezembro, tinha professor ainda dando chance para os alunos. Sim, então essa visão é equivocada, né? E isso tem a ver com, tipo, digamos assim, a desvalorização que parcela da sociedade tem com o professor? Olha, você me pegou nessa daí. Eu acho que o professor ainda é pouco valorizado, sim, né? Mas não só o professor, né? Várias outras profissões que são de formato abstrato, porque você encomenda uma mesa e você tem a mesa entregue. Para o senso comum, essa mesa significa o material, né? O ensino para a população, né, do senso comum é uma coisa abstrata, né? Então a criança vai lá e muitas vezes os pais falam: "Ah, ele vai para a escola para brincar na educação infantil". Não, a criança desde bebê já tem estímulo, já tem, né? Então, eu acho que o senso comum não entende, né? Que tem esse trabalho do professor, sim, de todos os segmentos. Teve, na pandemia, um trabalho dobrado. Professora, tem já que a gente está falando dos professores, eu me lembrei de um acontecimento que eu acho que seria importante a gente discutir, né? A questão do assédio moral, né, em relação aos professores, né? Teve um caso no começo da pandemia que o professor estava dando aula, né? Aí o professor fez uma crítica ao governo, né? Ao governo federal e isso, digamos assim, caiu na rede social. Aí quando caiu na rede social, aí prato cheio para o oportunista falar bobagem, né? O,
Eu queria que você comentasse essa questão do assédio moral desses grupos em relação como que fica, né? Principalmente a relação do pai com o professor, essa visão que o pai tem que ensinar valores para os filhos e que isso não seria papel dos professores, né? Queria que você comentasse essa relação também, acho que seria importante. A cobrança em cima do professor, como ninguém sabia fazer no formato online, né? O professor foi colocado para ele assim: olha, você faz lá a aula, mas não estende muito, porque o limiar dos alunos é baixo quando se trata de ensino online, né? Educação remota. Então, não dá para ficar mais de 2 horas falando, né? Então, ao mesmo tempo, os pais falavam, mas já acabou, né? E o que esse professor ia corrigir de trabalho, né? E qual o respeito que esse pai, essa família tinha pelo professor, né? Então, é uma coisa a ser trabalhada, sim, né? A ser trabalhada no sentido de a família, a relação escola-família, né? Que sempre foi um assunto de muito conflito. Sim. E como trabalhar essa questão, né? Olha, no governo Dilma, entrou com um projeto de psicólogo e um assistente social na escola, e no governo agora foi aceito, né? Passou pelo Congresso e temos agora lei para psicólogo e assistente social na escola, né? Através desses dois profissionais, nós podemos cogitar projetos, né? Porque o psicólogo na escola, ele não vai poder fazer atendimento clínico, né? Quem é o menino ou a menina que vai querer passar na frente dos amigos e entrar na sala da psicóloga, do psicólogo? Vai falar, o senso comum vai falar o que ele é louco, né? Então, não é para o psicólogo fazer clínica dentro da escola, é justamente para ele ter projetos aonde ele vai sensibilizar as famílias, né, para assumir esse compromisso, essa responsabilidade na educação dos filhos. Sim. Essa relação dos família e escola, professor de família, né, principalmente na parte da relação no que diz a respeito em relação à questão do trabalho, né? E fala de trabalho em todos os aspectos, desde a liberdade de ensino até a carga de trabalho, né? A jornada de trabalho propriamente dita. Você acha que os sindicatos, por exemplo, poderiam tipo, ajudar nesse processo de conversar com a comunidade em relação sobre essas questões também, não ficar apenas na questão salarial, que é importante, né, diga-se de passagem, mas também tratar dessas questões? Olha, eu não vejo muito no momento assim o sindicato fazendo essa parte das relações interpessoais da escola com a família, né? Eu vejo assim, o psicólogo e o assistente social realizando projetos, né? A família, depois que acabar a pandemia, né, Guilherme, a família vai precisar voltar para a escola. E a escola só chama a família, no dia dos pais, no dia das mães, na festa junina,
só para fazer dinheiro. E não é por aí, né? Essa família tem que estar embrenhada nessa escola, fazer um mutirão para reformar essa escola, fazer participação de reuniões, dinâmicas de grupo, palestras. É importante quando você faz uma palestra sobre planejamento familiar, né? Para aquela família faz toda a diferença. Ela nunca tinha ouvido falar em planejamento familiar, né? Ou faz uma palestra sobre afetividade, né? Como desenvolver a afetividade com as crianças. Parece básico, mas a família, às vezes, não sabe como fazer, porque os pais não tiveram e não sabem como desenvolver isso com os filhos. Sim. A questão, mas tem uma questão também da questão da presença da família da escola, que é a questão do trabalho dos pais, né? Como que a gente lida com essa questão? A gente faz em horários que o pai pode, por exemplo, ele sai do trabalho às 6, então vamos fazer às 7, às 19 horas. E uma, outra, pela manhã, antes da criançada entrar na escola. Sim, mas isso resolve, por exemplo, eu já trabalhei em São Paulo, tipo, se o pai sair 6 horas do trabalho, ele não chega às 7 na escola. Não, não Aí, chega, aí, né? Mas agora que nós aprendemos a fazer online, né? Eu acredito que ele pode participar online. né, o, Eu acredito que a educação remota, por exemplo, nós trazíamos palestrantes para congressos, trazíamos de longe. Agora nós descobrimos como fazer no sistema online e por que não? Né? Esses dias eu escutei uma história de um pai que ficou super chateado, esses dias em dezembro, que ficou chateado porque ele não chegou a tempo na apresentação de encerramento do ano, né? Que o filho ia fazer uma apresentação. E por que não esse pai ligar o celular e alguém colocar ele lá para assistir a apresentação, né? Então, nós temos que pensar que aulas online, educação remota, não vai se extinguir de da noite para o dia. Nós passamos um ano fazendo isso. sim. E na hora, né, da sala de aula, você dá aula, né, com os alunos, né, como que é lidar com o emocional, né, dando aula, né, não tanto na sala de aula, num período como esse, porque tem toda uma carga, né, pesada em torno disso, né, muitos alunos muito provavelmente devem ter perdido algum ente querido, né, algum amigo ou algum parente, né, para a Covid? Como que fica essa questão? Sim, eu acho que é lidar com essa sensibilidade de que o aluno está de luto, né? É poder dizer para ele, olha, o que você está atrasado, você vai ter uma nova data. O ano passado, nós tivemos alunos que ficaram doentes, alunos que tinham uma cirurgia para fazer, né? E eles foram poupados no sentido de poder entregar mais tarde. Sim, mas além disso, o trabalho emocional, aí fica essa mesma questão que você colocou? Olha, o emocional, a gente conversa nos bastidores com o aluno, né? Eu lembro que você perdeu seu avô, né? Sim, eu perdi meu avô. Então,
Então, eu acredito... Fala, pode falar. Não, continue. Então, eu acredito que o professor pode dar uma assistência e o psicólogo, né? Esse psicólogo, por enquanto, ainda não vai ser agregado à educação antes do encerramento da pandemia. Mas esse psicólogo não pode fazer psicoterapia, não pode fazer psicologia clínica, mas ele pode dar um suporte, ele pode fazer grupos de alunos para resgate de autoestima, ele pode fazer grupo de pais para orientação, grupos de professores, né? Esse psicólogo, ele pode lidar com grupos que nós falamos operativos, né? Que tem, então, um tema para trabalhar com aquela clientela. Uhum, sim. E nesse período, direto, o professor deveria ganhar, não só nesse período, mas o professor deveria ganhar mais, tipo, o aumento salarial do professor tinha que entrar em discussão também? No período de pandemia? Não só na pandemia, né? Mas deveria fortalecer essa discussão do aumento salarial do professor? Olha, eu acredito que a autonomia não se ganha, se conquista, né? Então, a categoria que tem que lutar por isso. Sim, mas tem que lutar, mas só que devido a toda essa questão da carga que a gente debateu com os professores, é uma discussão que tem que ser feita, né? Principalmente para a categoria lutar depois, não acha? Olha, eu ainda acredito que isso cada categoria vai fazer, seja do ensino público municipal, público estadual e do ensino privado. Em alguns estados, como Tocantins, o professor da escola pública, da escola privada, faz greve. Sim. Da escola privada. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, professora, o ensino, a pergunta que todo mundo faz, acho que é importante levantar essa discussão, também é uma das perguntas que todo mundo faz. O ensino remoto pode substituir o ensino presencial, na sua opinião? Em alguns cursos, não. Por exemplo, você não consegue, na área da saúde, né, não ter uma aula de anatomia presencial, né? Você não consegue, num curso de pedagogia, história, não ter o estágio presencial, né? O curso de psicologia precisa do contato com o paciente, com a empresa, né? Então, com as ONGs. E outra coisa, o ensino presencial, ele ensina a conviver. Nós vimos grupos de alunos onde teve, durante a pandemia, problemas na sala de aula remota, né? Então, o aluno, o ser humano precisa aprender a conviver, correto? Uhum. Sim. Então, eu acho que o ensino remoto não substitui o presencial. E bem antes da pandemia, o que eu percebo, né, que tem várias universidades por aí, universidades, digamos assim, muitas delas de fachada, oferecendo ensino remoto, né, o famoso curso à distância, né,
oferecendo assim, ator de direito. Você acha que com essa pandemia essas universidades de fachada podem aumentar? E você acha também que o ensino remoto é um meio de precarizar a educação? Olha, como eu disse já naquele outro momento, depende da equipe gestora, né? Depende, primeiro, no ensino remoto, nós precisamos pensar no material que vai ser produzido para esse ensino remoto. Nós precisamos, essas universidades que não são muito bem reconhecidas pelo MEC, por exemplo, elas não pensam em material, né? Então, quando a gente tem o presencial, nós temos um triângulo didático que seria o professor, o aluno e o conhecimento. No remoto, nós precisamos fortalecer esse triângulo, professor, aluno e esse conhecimento e esse aparato desse material. Que material que vai ser produzido para dar suporte? Sim, mas muitas das vezes essa equipe gestora não está a serviço da instituição, né? Não pode fazer algo muito de diferente do que a instituição maneja, mas e aí, como que fica nesse caso? Não, o professor tem que trabalhar os textos, os livros, as apostilas criadas pela instituição. Não, mas estou falando do ensino remoto. Eu também estou falando. A equipe gestora, né? Mas assim, A equipe gestora vai trazer algum tipo de material e vai fortalecer a qualidade desse material. Uhum. Certo. Agora, entrando num assunto que eu acho que é importante, a gente tá vendo, né, com a pandemia, é, vários, várias pessoas, assim, que estão precisando, digamos assim, do pensamento crítico, né, frente a tudo que está acontecendo, né, frente a todos os problemas que está acontecendo na sociedade, né? Ah, um deles, por exemplo, né, tem uma live que eu fiz na semana passada, duas, que é o tal do negacionismo, né, de negar o vírus, né? A pandemia mostrou a urgência de um ensino crítico dentro da educação, que as pessoas possam refletir. Olha, Guilherme, o ensino crítico e reflexivo sempre foi a base de tudo, né? Mesmo antes da pandemia. Durante a pandemia fica mais importante, porque tudo que nós temos de informação, né? Você não tem os grupos de encontro presencial para debater. Então, é importante, sim, as pessoas terem um ensino crítico e reflexivo. Sim. E esse ensino crítico e reflexivo, ele atuaria como, né, em debates importantes que estão sendo feitos dentro da sociedade? Desculpa, pode repetir? Esse ensino crítico e reflexivo que você coloca, ele seria feito como, né? Como que ele atuaria nos debates importantes que existem dentro da sociedade, por exemplo, o negacionismo, o vírus existe ou não existe, né? Como que ele atuaria nesse ensino crítico, né? Não, esse ensino vai ajudar crianças, jovens e adultos a se posicionarem perante a política, perante
os sistemas de saúde e educação oferecidos perante os serviços de maneira geral aí, né, para a sociedade, para um país. Então, é a questão de um ensino crítico para que a pessoa saiba se posicionar, principalmente nas urnas. Sim. E você acha que isso está em falta antes na educação no país? Olha, de maneira geral, eu não saberia responder, né? Mas vendo... O que temos hoje é um grande medo, né, da polarização, né? Porque hoje nós passamos pelas polarizações fortemente, todo o país muito polarizado. Então, muitas vezes eu vejo o ensino público e até o particular, muitas vezes também, ensinando só aquilo ali, sabe? Só aquela apostilinha, aquele livrinho, mas eu me deparei com uma situação que um aluno foi citar alguma coisa do nazismo na aula e a professora cortou o aluno achando que ele ia defender o nazismo. Olha isso. Sim. E a gente conversou um pouco, eu queria que a senhora aprofundasse um pouquinho mais, né? Depois da pandemia, essa parcela da sociedade que hoje não dá o devido valor para a educação, né? Vai começar a enxergar essa questão com outros olhos ou você acha que não? Acho que só o tempo para dizer. Sim. E acho que a gente também conversou, também acho que a gente poderia aprofundar como recuperar o ano, né, dessa pandemia. Olha, o ensino estadual de São Paulo está dizendo inteiro quarto ano do ensino médio, né? Principalmente porque os alunos vão para o vestibular. Eu acho que nós vamos ter que trabalhar com o sistema de reforço escolar, né? Plantão de dúvidas, mas não podemos também voltar naquele modelo antigo, né? Porque no Brasil nós estamos falando atualmente de desinstalar a inclusão escolar, né? Nós retrocedemos 20 anos em termos de educação brasileira, porque estamos ouvindo falar de que não vai ter mais a inclusão escolar. A família é que vai decidir se o seu filho vai para a escola normal ou para a escola especial, né? Então, nós estamos vivendo um momento que precisamos repensar criticamente tudo e, ao mesmo tempo, com políticas bastante saudosistas, assim, porque eu não tenho outro nome para definir isso. Sim. Né? Eu não sei, desculpe, eu não sei se nós temos que ter um programa para recuperar alguma coisa. Mas as crianças jovens que apresentarem uma dificuldade, né, vão precisar, sim, de um reforço escolar. E você falou desse retrocesso, né? Que consequências, acho que é bom explicar para quem estiver assistindo a gente, que consequências que isso pode ter na educação.
Bom, nós precisamos entender que o aluno mais inteligente com o aluno menos inteligente, um vai colaborar para a aprendizagem do outro, né? Aquele que sabe menos, que tem dificuldade de aprendizagem, pode aprender com um colega. Se nós voltarmos 20 anos e falarmos que não vai ter inclusão escolar, né, nós estamos regredindo porque nós vamos matar a teoria vigotskiana de que o parceiro mais experiente é o mediador na aprendizagem e no desenvolvimento. Sim. Para finalizar, professora, qual é a saída, né, ao seu ver, dessa crise da educação? Da educação. Olha, essa crise não é por causa da pandemia, ela já existia. Mas essa da inclusão, a solução é o Congresso repensar, o governo federal repensar, né? E eu acredito que os pais, que as famílias precisam passar por algumas experiências na escola dita normal, né, entre aspas, porque é muito importante ver o filho dele interagindo com crianças ditas normais que podem ensinar algumas coisas para esse filho especial. Agora, todos nós somos especiais, né? Então, quando você fala de colocar todas as crianças com alguma dificuldade, síndrome de Down, autista, Asperger, surdos e mudos, em escolas especiais, né? Você está falando do canopitismo, né? De colocar esses aprendizes num lugar que eles vão ser só observados, coagidos, que eles vão ser controlados, né? Foucault falaria aí da docilização dos corpos, né? Então, nós temos que ter muito cuidado com o que o governo federal está propondo nesse momento. Sim. Professora, estamos chegando aqui em mais um final de uma entrevista no Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Eu acho que você levanta questões bastante importantes, bastante pertinentes para reflexões futuras, né? Mas principalmente de agora também, né? Eu acho que o tema da educação é um tema que tem que ser tratado, né? Sempre discutido, né? Porque é uma parte, porque acho que tem uma importância muito grande, né? Não só no sentido de você estudar para conseguir um emprego, mas você estudar para ter né, para ser sujeito da sua história. Professora, passo para você as considerações finais. Certo, eu fico muito agradecida, espero que eu tenha realmente contribuído e que as pessoas realmente, durante e depois da pandemia, estejam atentas aos seus filhos, aos seus alunos, a si próprio, né? A si própria, para solicitar ajuda, né? A psicologia, ela não tem todas as respostas, mas ela colabora muito com o desenvolvimento humano e que as pessoas possam fazer uso dessa ciência para ajudarem uns aos outros. Né? Eu agradeço muito e depois quero saber em qual local estará disponível essa entrevista. Sim. Então, estamos chegando aqui
em mais uma última entrevista. Primeiro, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo. Mais uma vez, quero agradecer a professora. Lembrando sempre, né, para curtir esse vídeo no YouTube, né, se inscrever no canal, ativar o sininho para que tanto o vídeo e também o canal consiga, né, ter um alcance bom de pessoas, né. Além disso, né, curtir a página do Facebook, seguir o canal no Instagram, né, e compartilhar o vídeo para amigos, para colegas, para alunos, né, para poder tentar ter um alcance bom, né, porque acho que só assim a gente consegue tentar mudar a partir de algum lugar para poder transformar as coisas como elas estão. Enfim, né, lembrando que amanhã vai ter uma programação com o professor Lúcio Flávio, da PUC de São Paulo, né, para falar sobre comunismo, né, às 19 horas. Sexta-feira, vamos conversar com a jornalista Lúcia Rodrigues, né, para falar da relação, né, mídia, governo e também, né, pandemia. Sábado, vamos conversar com a Tiffany, né, para saber, né, como estão as coisas no litoral, a situação das praias, das aglomerações. E depois vamos conversar com Marcos para poder falar um pouco das eleições da Câmara dos Deputados. Então é isso, pessoal. Fique atento, né, na programação do Mesa de Debate. E até a próxima. Fui!